Sou o Dr. Rodrigo Neves, especialista em saúde metabólica, e hoje vou te mostrar 10 sinais claros de que o seu consumo de açúcar está fora de controle. Mesmo que você ache que come só um pouquinho, se você se identificar com 3 ou mais sinais, é hora de mudar agora. Sinal número 10, paladar modificado. Se você consome açúcar com frequência, principalmente de forma oculta, como em pães, molhos prontos, bebidas, seu paladar sofre uma dessensibilização progressiva. Você deixa de perceber os sabores reais da comida natural. O paladar começa a exigir estímulos mais intensos. Ou seja, o que antes era doce agora parece sem graça. Um pão de hambúrguer, por exemplo, não deveria ser doce, mas hoje é praticamente um bolo disfarçado. Você nem percebe. Isso acontece porque a indústria aumenta o açúcar para garantir que o produto venda mais. É uma estratégia de vício e não de sabor. Com isso, alimentos reais como carne, vegetais, frutas passam a aparecer sem gosto. Seu cérebro perde o interesse em comida de verdade e você migra para os ultraprocessados sem nem perceber. Sinal número 9, desejo constante por doce. Você sente que precisa de algo doce todos os dias, principalmente depois das refeições, e isso pode ser muito mais do que um simples hábito. O açúcar ativa áreas no cérebro relacionadas à recompensa imediata, estimulando a liberação de dopamina. É o mesmo sistema ativado por substâncias altamente viciantes. Você consome, sente prazer por alguns minutos e logo depois o desejo reaparece. É um ciclo de reforço muito poderoso e muitas vezes silencioso. Esse padrão começa cedo, na infância. Frases como só ganha sobremesa se comer tudo ensinam o cérebro a associar comportamento com recompensa açucarada. Isso se repete por anos e molda nosso comportamento alimentar. O que parece vontade é, na verdade, condicionamento bioquímico real. E o mais importante, não é a falta de disciplina ou fraqueza. É um mecanismo cerebral construído desde cedo que precisa ser enfrentado com estratégia, não com culpa. Sinal número 8, problemas de pele e envelhecimento precoce. Pouca gente faz essa conexão, mas o açúcar tem um impacto direto na sua pele, tanto na estética quanto na saúde celular. Primeiro, ele alimenta bactérias inflamatórias, desequilibrando a flora cutânea e favorecendo o surgimento de acne, especialmente em adultos. Não mais importante, não é a espinha. É o que acontece silenciosamente nas camadas mais profundas da pele. O excesso de açúcar leva à formação de compostos chamados AGEs, produtos finais de glicação avançada. Essas moléculas se formam quando o açúcar se liga a proteínas, como o colágeno e a elastina, que dão firmeza e elasticidade à pele. E o resultado? Essas proteínas se tornam quebradiças, endurecidas e inflamadas. Você começa a perceber rugas mais cedo, perda de viço na pele e sinais de flacidez, mesmo sendo jovem. E o problema vai além da pele. Esses mesmos AGEs afetam também articulações, vasos sanguíneos, olhos, rins, acelerando o envelhecimento e todo o corpo, ok? Se você está envelhecendo por fora, antes do tempo, existe uma chance enorme de estar envelhecendo por dentro também. Sinal número 7. Dores articulares e musculares frequentes. Se você sente dor nas articulações com frequência, desconforto muscular ao acordar ou rigidez ao longo do dia, é bem possível que o problema não esteja apenas no local da dor, mas na sua alimentação. O consumo excessivo de açúcar promove um fenômeno chamado inflamação sistêmica de baixo grau. Ela é silenciosa, crônica e afeta o corpo inteiro, inclusive músculos, tendões e articulações. Essa inflamação contribui para quadros como osteoartrite, fibromialgia e dores difusas que se tornam cada vez mais constantes com o tempo. O que a maioria das pessoas faz? Toma um anti-inflamatório. E o que acontece? Alívio momentâneo, mas o foco continua queimando por dentro. Você mascara o sintoma, mas não resolve a origem do problema. E a origem, muitas vezes, está no prato. Essa inflamação silenciosa também está por trás da maioria das doenças degenerativas, como infarto, AVC, Alzheimer, resistência insulínica, câncer. É tudo parte do mesmo terreno inflamatório.
E o açúcar é o combustível desse fogo. Se você tem dores crônicas, a primeira pergunta não é qual remédio tomar. É quanto açúcar tem na minha rotina, sem que eu perceba que tem. Sinal número 6, cáries e acúmulo de placa. O açúcar não destrói seus dentes diretamente, mas ele alimenta o exército que faz isso por ele. As bactérias responsáveis pelas cáries se alimentam de resíduos de açúcar simples. Ao metabolizá-los, elas produzem ácidos que corroem o esmalte dos dentes, abrindo caminho para a formação de cáries, placas bacterianas e inflamações na gengiva. E aqui vai um dado curioso e chocante. Culturas indígenas e tradicionais que nunca tiveram contato com alimentos processados ou açúcar refinado praticamente não tinham cáries, mesmo sem escovação regular. Quem descreveu isso foi o Dr. Weston Price, um dentista que há quase 100 anos viajou o mundo observando a saúde bucal de populações isoladas. E o que ele encontrou foi claro, onde não havia açúcar, não havia doença bucal. O que isso nos mostra? Que escovar os dentes é importante sim, mas não é suficiente se você continuar alimentando as bactérias com açúcar várias vezes por dia. Se você tem placa constante, cáries recorrentes ou sensibilidade nos dentes, o problema pode não ser na sua escova, mas no que você coloca no seu prato. Sinal número 5, confusão alimentar. Glicose é boa, então açúcar também é. Essa é uma das confusões mais comuns que eu vejo até em profissionais de saúde. Se glicose é fonte de energia, então açúcar deve ser bom. Certo? Totalmente errado. E aqui está o motivo. Açúcar de mesa, o que você coloca no café ou que está escondido em quase todos os alimentos industrializados, não é pura glicose. Ele é feito de 50% glicose e 50% frutose, formando a molécula chamada sacarose. A glicose, sim, é usada por todas as células do corpo, mas a frutose só pode ser metabolizada no fígado. E aí está o problema. Quando você consome açúcar frequentemente, o fígado precisa processar toda essa frutose. Com o tempo, isso sobrecarrega o órgão, favorece o acúmulo de gordura e aumenta o risco de esteatose hepática não alcoólica, que hoje atinge até crianças. Já alimentos naturais, ricos em amido, como arroz, batata ou mandioca, contêm apenas glicose. O corpo consegue lidar com eles de forma diferente, com menor impacto hepático e hormonal. Ou seja, não confunda a glicose com açúcar de mesa. Só porque algo contém glicose, não significa que é inofensível. E quando essa glicose vem acompanhada de frutose livre, como acontece no açúcar refinado, nos refrigerantes, xaropes e doces, o impacto metabólico é muito mais agressivo. Essa confusão custa muito caro para você. Entender essa diferença pode ser a chave para proteger seu fígado, sua energia e sua longevidade. Sinal número 4, inchaço e desconforto abdominal. Se você sente que a barriga está estufada depois de comer, tem gases frequentes ou aquela sensação de peso abdominal constante, o problema pode não ser só digestivo, pode ser inflamatório e metabólico. O consumo contínuo de açúcar altera o equilíbrio de seu intestino, alimentando as bactérias erradas. Essas bactérias patogênicas se multiplicam, desregulam a sua microbiota e provocam um quadro chamado desbiose intestinal. Com o tempo, essa desordem causa inchaço, desconforto, aumento de gases e até uma condição chamada de síndrome do intestino permeável, onde a barreira intestinal se torna frágil e permite a passagem de toxinas, bactérias e fragmentos de alimentos para a corrente sanguínea. E o resultado disso, você vive inflamado por dentro e nem percebe que isso está acontecendo. E mais, a saúde intestinal está diretamente ligada ao sistema imunológico, ao humor, ao nível de energia e até à clareza mental. Ou seja, o que acontece no seu intestino não fica só no seu intestino. Se você vive com distensão abdominal e tem o açúcar como presença diária na dieta, isso não é coincidência. É um sinal de que o seu corpo está te pedindo socorro, silenciosamente, mas com insistência. Sinal número 3, ganho de gordura, principalmente abdominal. Você já reparou que, mesmo comendo pouco, a gordura insiste em se acumular na barriga? Esse é um sinal clássico
de um metabolismo inflamado. E na maioria das vezes o principal gatilho é o consumo crônico de açúcar. Toda vez que você ingere açúcar ou carboidratos simples, seu corpo responde liberando insulina, um hormônio que atua como uma chave para levar a glicose para dentro das células. O problema, a insulina alta bloqueia a queima de gordura e sinaliza o corpo que ele deve armazenar mais energia, especialmente na forma de gordura abdominal. Agora, some isso ao consumo de frutose, presente nos refrigerantes, sucos industrializados, nos doces, aquele açúcar escondido dentro dos alimentos e molhos. A frutose não eleva a glicose diretamente, mas vai direto para o fígado, onde é transformada em gordura. Com o tempo, isso leva a resistência insulínica, acúmulo de gordura no fígado, que é a tal esteatose hepática, e obesidade central, aquele volume abdominal que parece não ir embora. E por trás disso tudo vem o efeito dominó. Diabetes tipo 2, que hoje é a principal causa de cegueira, falência renal e amputações no mundo. Ou seja, não se trata apenas de estética. Gordura abdominal é um marcador de risco metabólico e inflamatório profundo. Se está aumentando, é o seu corpo avisando que algo muito maior está desregulado. Já aproveite e já se inscreva no canal que a gente vai para o sinal 2, imunidade baixa. Vive gripado, resfriado, inflamado? Você é daquelas pessoas que pega resfriado com frequência? Vive com dor de garganta, tem inflamações recorrentes que parecem nunca ir embora? O problema pode estar menos no ambiente e mais no que você está comendo. O açúcar em excesso compromete diretamente a sua imunidade. E um dos mecanismos mais interessantes é a competição com a vitamina C dentro do seu corpo. Pouca gente sabe disso, mas a glicose e a vitamina C usam o mesmo transportador para entrar nas células imunológicas. Ou seja, se você tem muito açúcar circulando no sangue, a vitamina C simplesmente não consegue ser absorvida adequadamente. Ela fica bloqueada e com isso suas células de defesa perdem eficiência. É como se o exército tivesse soldados, mas sem munição. E o mais curioso, somos uma das poucas espécies que não produzem vitamina C naturalmente, ou seja, dependemos totalmente da alimentação. E ainda assim sabotamos essa absorção com açúcar demais. E o resultado, você fica vulnerável, gripes atrás de gripe, infecções que não cicatrizam, inflamações persistentes. Seu sistema imune está tentando te proteger, mas o açúcar está jogando contra você. Sinal número 1. Exames alterados. Glicose, insulina, hemoglobina glicada. Talvez você já tenha feito um exame de sangue e o resultado tenha mostrado glicose normal. E você pensou, tá tudo bem, mas aqui vai a verdade, que quase ninguém te conta. Mesmo com a glicose dentro do padrão, sua insulina pode estar absurdamente elevada. Isso já indica resistência insulínica silenciosa. O corpo está lutando dia após dia para manter a glicose sob controle. Ele produz mais e mais insulina para compensar a má resposta das células. É como gritar com alguém que não está ouvindo. Você aumenta o volume, mas o problema real é a surdez. Não a intensidade do som. Só que esse esforço do pâncreas tem um custo. Mais inflamação, mais estresse metabólico e maior risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão, gordura no fígado e até Alzheimer. E sabe qual o pior? A maioria das pessoas só descobre quando o sistema já entrou em colapso. Quando a glicose finalmente sobe, o pâncreas já está esgotado há anos. Por isso, se você realmente se preocupa com a saúde preventiva, não olhe só a glicose. Peça exames de insulina e hemoglobina glicada também. É aí que você encontra o alerta precoce, quando dá tempo de reverter tudo. Se você se identificou com esses sinais, entenda, o açúcar não é só em excesso. Ele é um gatilho silencioso de inflamação e envelhecimento metabólico. Eliminar o açúcar adicionado na sua dieta pode ser a decisão mais estratégica da sua saúde para os próximos anos. Se esse vídeo alertou de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso ainda hoje. Aqui você aprende saúde com base em ciência real, prática clínica e resultados. Eu sou o Dr. Rodrigo Neves e esse é o canal da Longevidade.